Vou dizer para vocês, se eu perguntar assim, fizer uma enquete, qual é a razão de existir da polícia? Muita gente talvez responda assim, prender criminoso. E eu vou dizer, não, não é. A razão de existir da polícia é para assegurar os direitos do cidadão, aquele que não tem nada a ver com a segurança. A polícia existe para garantir que aqueles direitos sejam preservados, que eles sejam exercidos. Para fazer isso, ela tem que prender ladrão, ela tem que, às vezes, até matar, quando for necessário. Aí ela faz tudo o que ela faz, mas o objetivo dela não é esse. O objetivo dela é defender o cidadão. Sim. E isso é... As polícias surgiram por isso. É a função do Estado primordial, a função né? do Estado é é defender os seus. Só que a gente vive no meio de tanta violência, que a gente acaba esquecendo isso. A gente acha que a função da polícia é prender. Não, a função da polícia é proteger o cidadão. Aproveitar que a gente está em ano eleitoral, e aí a gente está falando de economia, de relações internacionais, de tal. E assim, se você não consegue sair de casa e garantir que você chegue ao seu trabalho vivo, não tem por que discutir Venezuela ou Estados Unidos. Né? Não dá para discutir, porque eu não sei se minha filha vai sair de casa, eu vou levar ela até a creche e eu vou chegar vivo até lá, ou ela vai chegar viva até lá. Então, assim, função primordial do Estado é a segurança, e aí segurança pública. Por isso que eu martelo tanto. Eu tenho gostado muito, a gente tem trazido muita autoridade da segurança pública aqui do Rio de Janeiro. A autoridade aqui é o Marco Bombril, que faz tudo. Cara, a autoridade... Não faço nada direito, faço um montão de coisa, não faço nada direito. E eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho conseguido trazer esse debate de segurança pública. E, doutor, eu queria passar uma experiência, visão de quem nunca foi policial, nem civil, nem militar, aluno aluno militar, né? Fiz colégio naval, escola naval. Nunca estive direto em enfrentamento, nem nada disso. Mas o que eu vejo é que o principal problema do Brasil, na minha opinião, é a impunidade. Sim. O senhor bem falou aí, o meu vizinho me xingou, falou assim, ô, seu merda, eu vou arranhar o seu carro. Vai lá e arranha o carro e nada acontece com esse cara. Em contrapartida, você vai para Weston ali na Flórida, você é multado porque você deixou o seu carro aberto. Porque é tão comum deixar aberto que o número de furtos estava aumentando. Porque é muito comum lá deixar o carro aberto. E aí a cidade teve que começar a multar as pessoas. Não, pô, não deixa o carro aberto não. Vocês estão aumentando o índice de furtos porque tá deixando o carro aberto. O nível, né? Sim. E porque, assim, a sensação que você tem, e tô falando de Estados Unidos principalmente, a sensação que você tem de segurança na rua é muito absurda. Então, assim, a sensação de andar com um cordão de ouro aparecendo, andar com um relógio legal, andar com um carro legal, com o vidro abaixado, é muito tranquilo. Na minha concepção de cidadão comum, o maior problema do país é a impunidade. Só que eu não vejo isso sendo resolvido sem uma interdisciplinaridade de municípios, estados e União, conversando, polícias, todas as polícias conversando junto com a Guarda Municipal. Mas eu queria saber a visão do senhor. Como é que a gente resolve a questão da impunidade? Aquele cara que não será preso. Seja o meu vizinho que arranhou o meu carro, seja o chefe de facção criminosa. Você tá certíssimo, Heitor. Opa aí! Certíssimo. Que isso, moleque? Certíssimo. Bravo. Sabe por quê? Criminoso nenhum faz a conta de quanto tempo ele vai ficar preso. Criminoso nenhum. Se você disser pra ele assim, se você fizer alguma coisa, você vai ficar preso 3 dias. Se o cara achar que ele vai ficar preso 3 dias, ele não faz. Ele não faz. Não adianta você dizer pra ele, você vai ficar preso 3 anos, se ele achar que não vai ficar, ele faz. É por isso que eu digo, sim, eu tenho uma certa resistência nessa coisa de aumentar a pena. Eu acho que aumentar a pena tem uma conveniência política. Não que a gente não tenha que adequar as penas, eu acho que a gente tem que estar sempre discutindo o sistema, né, para aprimorar. Uhum. Mas apresentar como solução para alguma coisa o aumento de pena, eu acho que é meio que discurso para ganhar voto. E eu não sou muito a favor disso. Então, assim, se o cara souber que ele vai ficar preso 3 dias, já não vai. Independente de você dizer para ele que se ele vai ficar 3 anos ou 30 anos, se ele achar que não vai, para ele isso é indiferente. Então, dito isso, acho que assim, essa questão da impunidade, ela tem uma interferência muito grande na decisão de quem vai cometer o crime. Uhum. Como é que a gente faz para mudar essa consciência de quem está propenso a cometer crime? Como é que a gente mostra para ele que ele pode ser alvo da ação do Estado e ele vai cumprir aquela pena, ele vai
pagar por aquele erro de alguma maneira. A gente passa necessariamente pela eficiência das polícias, a gente passa necessariamente pela integração entre elas, pela eficiência do sistema criminal. A gente tem que falar, né, nessa coisa do sistema criminal, que segurança pública não é só polícia. Né? Muita gente já sabe disso, mas é importante sempre lembrar. Segurança pública, não adianta nada se a polícia funcionar como uma máquina, né, tudo funcionar muito bem e tal, que é difícil, porque é um trabalho gigantesco que tem que ser feito. Mas se o sistema judicial não acompanhar, também não adianta. E o SEAP também, né? E o sistema penitenciário. Você já chegou lá onde eu queria chegar. Assim, senão a gente vai continuar como a gente ficou nas últimas décadas, no Rio e no Brasil, correndo muito para não sair do lugar. Porque se a gente parar de correr, a gente vai para trás. Mas a gente está correndo muito para não sair do lugar. A gente tem que parar com isso. Então tem um desses pilares do sistema de segurança, né, que é o sistema penitenciário. Então vamos falar desse cara, desse sujeito que foi lá e acha que não vai ser preso e tal, ele é preso. Quando ele é preso, qual é a realidade hoje? Via de regra, a gente não consegue manter esse cara preso. Ele está preso solto. Por que ele está preso solto? Porque ele tem acesso a telefone. O nível de corrupção é elevadíssimo. E olha que eu estou dizendo isso como ex-secretário de administração penitenciária. Tá? É uma luta, uma guerra. Foram 7 anos ali em 7 meses. Por quê? Porque o cidadão desconhece a importância do sistema penitenciário para a vida dele. Porque as pessoas acham que quando a polícia pega o cara e joga o cara dentro da prisão, ele diz assim, -1. -1 se ele tivesse preso. Mas ele não está preso, ele está preso solto. E tem mais. Toda a cadeia tem 2 portas. Uma de entrada e uma de saída. Esse cara vai sair de um jeito ou de outro, amanhã ou depois, com mais tempo ou com menos tempo, ele vai sair e vai voltar ao convívio com a gente. Então a gente precisa se preocupar, precisa saber o que acontece com esse cara lá dentro. Nós estamos aproveitando a energia que é gasta pela polícia nessas prisões. Olha, levantei outro dia, qualquer um pode levantar lá, está no site do Instituto de Segurança Pública. Volume de prisões que foram feitas pela polícia nos últimos 10 anos, só no Rio. Foram 350 mil, e esse número pode aumentar um pouco, eu não botei nem os menores que são apreendidos por mandado de busca e apreensão. 350 mil em 10 anos. Nos últimos 10 anos, as polícias prenderam no Rio de Janeiro 350 mil pessoas. Sabe quanto isso custou aos cofres públicos? Uma fortuna. Isso custou risco aos policiais que efetuaram essa prisão. Pode ter tido gente baleada, ferida. Isso aí o senhor está falando de civil e militar, né? Total de prisões. Feito até pela federal. Todas as prisões em 10 anos somaram 350 mil. Cara, em 10 anos. Se a gente for fazer uma média, dá uma média elevadíssima. A gente, isso não estou dizendo que elas foram desnecessárias. Muito pelo contrário. Mas o que nós aproveitamos dessa energia que foi gasta pela polícia? O policial para prender, você não fala assim, amigo, vou te prender hoje, tu aparece lá na delegacia, 5 horas, que eu vou ter um mandado de prisão. Não é assim que acontece. Com licença, vamos falar. Dá licença, tudo que o senhor disser será usado contra o senhor. Não, esquece, isso aí é só filme. Né? Na realidade é correria, é sangue, é adrenalina, é tombo, é tiro. Né? Então essas 350 mil prisões não podem ser desprezadas pelo resto do sistema. E a gente tem desprezado isso. Porque quando esse cara entra na cadeia, isso todo mundo já sabe, ele vai sair pior do que ele entrou. Por quê? Porque a gente esquece da importância do sistema penitenciário. O que a gente tem que fazer com esse cara lá dentro para que, quando ele volte, ele vai voltar. A gente não tem pena de morte, a gente não tem prisão perpétua, ele vai voltar. Ele pode não voltar no meu tempo de vida útil, mas ele vai voltar no tempo de vida útil do meu filho. Então, se a gente está pensando nas nossas gerações futuras, a gente tem que se ligar nisso. E como é que a gente faz isso? Eu defendo o seguinte... Heitor e Marco, eu defendo o seguinte, a minha história de vida é no trabalho. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar, com 13 anos, já estava trabalhando, enfim, trabalhei a vida inteira, não parei, sempre trabalhei muito. E eu acho que quem me levou aonde eu cheguei, né, foram os valores que meus pais deram para a gente e o trabalho. Então, essa máxima, essa sabedoria popular de que o trabalho dignifica o homem, eu confirmo isso, eu acho que está muito certo isso. Então, se o trabalho dignifica o homem, a gente tem que tentar fazer isso com quem está preso. Então, por isso que eu tenho cunhado na minha rede social lá, uma frase de há algum tempo que diz assim, preso bom é preso trabalhando. Aí teve um colega policial que me mandou mensagem assim, agora quer dizer que tu acha que preso é bom, né? Preso virou bonzinho. Eu falei, não é isso, amigo. Você que não entendeu nada. Lê de novo, ele é bom para ele, para a família dele, para o sistema e para a sociedade. Porque se a gente deixa esse cara lá à mercê do ócio, né? Cabeça vazia, todo mundo já sabe. E é o que a gente tem feito. Passa o tempo dele, o que o sistema faz? Abre a porta, bota o pé na bunda dele e fala, vai. Doutor, a gente nem chegou na audiência de custódia ainda. Né? Não estou nem falando disso. Vai ser a próxima pergunta. Não estou nem falando disso. Mas assim, para a gente sair de dentro da cadeia, para a gente parar de falar de sistema penitenciário, o que eu defendo que a gente faça? Primeiro, a gente tem que aproveitar essa energia e lá dentro do sistema prisional,
as prisões são um grande problema para a gente, porque é uma das pastas que mais custa recurso do Estado, mas toma recurso do Estado. Então, pega dinheiro que poderia ir para a saúde, que poderia ir para a educação, para o transporte, para a infraestrutura. Assim, a gente não tem como, tem que gastar. Mas esse dinheiro tem que dar retorno. E aí quem está falando aqui é o empreendedor. A gente tem que ter gestão nesse sistema, tem que ter transparência. As pessoas, o cidadão que paga o imposto, eu vou te dizer, olha, por mês são 12 milhões de reais só para comida. Só para comida. Hoje tem 43 mil presos, já teve 54. Diminuiu por causa da pandemia. Rapidinho vai chegar esse número de novo. Que por dia entram 120, 130 e saem 70, 60, 70, 80. Então esse número vai chegar lá de novo. A gente vai pagar essa conta. Né? Eu não estou dizendo que a gente não dê comida, mate os caras de fome, porque senão a gente vai ter que pagar a indenização para a família. Exato. Então eles têm que servir de alguma coisa para eles próprios e para a gente. E aí como é que a gente faz isso? Não é botando mais dinheiro lá. É mostrando para o empresário, para o empreendedor, que dentro da cadeia tem um tremendo potencial para a gente transformar aquilo ali. Vou te dar um exemplo. Tem estados em que confecções, trabalhos que precisam muita intervenção manual, o local ideal para você fazer isso é dentro das prisões. Então tem estado, como Santa Catarina, como Minas Gerais, como Mato Grosso do Sul e outros, em que o mobiliário das escolas é feito dentro da cadeia. O fardamento da PM é feito dentro da cadeia. Fala pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast. Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que está aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!